O Ministério Reconciliados com Cristo é um ministério que ministra uma palavra que transforma vidas. Essas vidas são transformadas a partir do momento que a pessoa toma contato com o que a gente palestra, né, aqui e ministra, através dessa informação, essas verdades que funcionam na vida de todos nós. Quero agradecer a todos vocês, primeiramente a Deus, segundo a minha família, minha esposa e meus filhos, e em terceiro lugar a você que me acompanha, você que compartilha, você que nos ajuda a fazer esta informação, esta palavra correr por aí e alcançar muita gente assim como está alcançando nesses dias. É muito importante que você compreenda que eu preciso de você. Como é que eu preciso de você? Como é que você pode me ajudar? Você pode me ajudar de várias maneiras. Por exemplo, inscreva-se no canal, é uma forma de me ajudar. Também você pode me ajudar compartilhando os nossos links com as pessoas que você conhece, com teus contatos. Certamente você, depois que ouve um de nossos temas, você compreende que há muitas pessoas que gostariam de ouvir, gostariam de assistir, que se sentiriam bem assistindo e ouvindo o que nós temos a falar aqui e que seria proveitoso na vida dessa pessoa as nossas ministrações. Então, é importante que você compartilhe porque eu costumo dizer, e é uma afirmação verdadeira, ninguém faz nada sozinho. Eu estou fazendo aqui a minha parte, eu estou me dedicando a ministrar essa palavra, e a palavra de hoje vai balançar fundamentos, assim como o domingo passado foi, né? Mas eu preciso que você me ajude a fazer essa palavra correr. Então inscreva-se no canal, aqui embaixo tem uma mãozinha, dê um clique aí nessa mãozinha, e que é sinal que você está gostando, né? Diga que você gostou dessa mãozinha, e então você faz com que essa plataforma aí, ela nos ajude a divulgar, ela nos ajude a divulgar essa verdade. Também não poderia deixar de agradecer a você que semeia aqui no nosso canal. No decorrer da ministração, você vai ver por aqui, mais ou menos aqui assim, ó, é um letreiro que vai te dar a informação de como é que você faz para semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Quero agradecer a todos vocês que já estão semeando, já tem bastante pessoas que estão enviando sua semente e dessa maneira possibilitando essa engrenagem toda funcionar. E se as pessoas estão semeando, é sinal de que esta instrução está funcionando na vida daquela pessoa que semeia. Porque está escrito que Deus dá semente a quem semeia, né? Então eu creio que os abençoados e abençoadas que estão semeando é porque em suas vidas está resultando, né? Está havendo uma multiplicação, está havendo uma intervenção dessa cobertura da graça de Deus, dessa palavra, funcionando na vida de cada um. Bem abençoados e abençoadas, eu espero que você esteja com tua caneta na mão, com teu bloquinho de anotações aí, também contigo, porque o que nós vamos compartilhar a partir de agora é muito relevante. O tema hoje se chama Ganhos e Perdas. Como eu já te disse, esse tema é uma sequência do tema da semana anterior, que se chamou Feridas Tapadas Não Cicatrizam. Interessantíssimo tema, e eu já ouvi várias vezes. É interessante porque sou eu mesmo que estou ministrando, mas depois, quando eu vou ouvir outra vez, porque eu tenho que ouvir de novo para instruir a edição do que vai para o ar daqui a pouco, né, durante a semana, então eu fico impactado e muitas vezes eu me surpreendo, sorrindo, sabe, reagindo, como se não fosse eu mesmo que estivesse ministrando ali. É uma coisa interessante que acontece comigo, e isso
me dá a certeza e convicção de que quando você se dedica a ouvir esses temas, você reage da mesma maneira. Então não deixe de assistir esse tema, Feridas Tapadas Não Cicatrizam. E hoje vamos seguir com esse ganhos e perdas. Esse é um tema que promete, né, limpar a tua mente. O apóstolo Paulo, em determinado lugar, ele disse que era necessário limpar a mente com a água pura pela palavra. Ou seja, o que nós vamos compartilhar agora, eu quero compartilhar com vocês umas verdades. São umas verdades e colocar consolo nesse lugar, porque quando a gente limpa a nossa mente, tira aquela sujeirinha ali daquele cantinho, fica um cantinho vazio, fica não. Por quê? Porque quando é uma limpeza feita desta maneira, com esse tipo de ministração que estamos fazendo aqui, imediatamente naquele lugar entra um adorno, entra um consolo. Então, nessa vida, ou durante o decorrer da nossa vida, nós experimentamos ganhos e perdas. Por que eu coloquei ganhos e perdas e não coloquei perdas e ganhos? Porque se você conversar com uma pessoa natural, essa pessoa sempre vai ter a tendência de colocar as perdas na frente dos ganhos. Então, de propósito, conhecendo isso, sabendo como é que age o homem natural, eu coloquei ganhos primeiro, ganhos e perdas, né? Então nós experimentamos ganhos e perdas. Na foto de divulgação que eu enviei para todo mundo, que está por aí pela internet, mundo afora, você percebe que ali nós temos uma pessoa caminhando e nós temos uma balança, e essa balança, claro, toda balança tem dois lados, e aquela pessoa está observando ali aquela balança e analisando. A gente percebe que aquela foto é uma foto que a pessoa está analisando. Então, por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Você é um espírito que foi vestido por um corpo de carne, que tem a promessa de Deus de ser resgatado e chegar a um destino. Isso se chama predestinação. Então, existe um espaço entre o nascimento do teu corpo de carne e a retirada de você desse corpo a tua retirada desse corpo de carne aqui, que as pessoas chamam de morte, né? Existe um espaço. Esse espaço se chama vida humana. Aqui na nossa ministração de hoje eu quero chamar esse espaço de trajeto, caminho, trajetória, né? Tudo isso, durante, decorrer, isso aí. Então, nós experimentamos muitas coisas no decorrer, e temos total ou muita influência naquilo que nós fazemos nesse decorrer. Nós decidimos ir, não ir, tomar aquilo, não tomar, pegar, não pegar, fazer, não fazer, comer, não comer, beber, não beber. Nós decidimos, ou seja, nós temos certa autoridade nesse período de tempo chamado vida. Nós temos certa autonomia neste período de tempo, certo? Por isso que Paulo diz, tudo que você semear nesse período de tempo, você colherá. Ou seja, quer dizer que eu posso definir a semente que eu quero plantar nesse decorrer, que atitude eu vou ter nesse decorrer que se chama vida, que a Bíblia fala de 70 anos e nos mais fortes diz que são 80 anos. Minha mãe já está com 98, minha mãe já é extra Bíblia, já passou do Apocalipse. Então, nesse trajeto aí a gente tem certa autonomia. Você, com tuas decisões, você afeta o teu dia a dia, verdade? O que você não tem autonomia nenhuma é na escolha da tua salvação espiritual. Isso você não tem, eu não tenho, não podemos tirar e nem pôr. Então, as atitudes que nós tomamos no decorrer da nossa vida, elas têm sim o poder de afetar esta vida humana, como aquele ladrão lá na cruz, as suas atitudes de ladrão teve poder de condená-lo à cruz como castigo
por suas atitudes nesta vida, mas era um salvo em espírito, como você pôde definir pela frase de Jesus na sua sentença ali: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você precisa compreender, principalmente você que é mais novo aqui, que você tem que dividir as coisas, separar o espiritual do material. Sim, a nossa vida humana, ela é só isso mesmo, é uma vida humana. Porém, onde está a parte sublime disso? É que nós somos espíritos presos dentro de um corpo de carne, experimentando uma vida humana, né? Então, durante esse trajeto, a gente experimenta ganhos e perdas e aprendemos a aceitar com muita facilidade o quê? Os ganhos. Já reparou isso? Como é que a gente aceita com maior facilidade os ganhos? Quando a gente se dá bem numa situação, quando a gente se dá bem numa relação, quando a gente se dá bem numa relação profissional, numa relação sentimental, quando a gente se dá bem, quando consegue fazer uma relação comercial vitoriosa, quando você consegue efetivar aquela venda daquele produto que você vende, seja uma casa, seja um carro, seja uma roupa, seja uma comida, seja o que for, então você ganha aquilo ali, você fica felizona, verdade? Você bate palma, você fica feliz pra caramba. Agora, o que a gente não aprendeu a aceitar, assimilar, né? O aceitar que eu quero dizer aqui é assimilar com muita facilidade, são as perdas, entendeu? E se você puser a mão na tua consciência nesse momento, você vai ver que eu estou falando com você. Ou seja, eu estou falando de coisas que acontecem no teu cotidiano, eu estou falando de coisas do teu dia a dia. Então é isso que eu quero conversar com você um pouco nessa palestra, nessa ministração. Nós, eu e Caio, meu filho menor, vínhamos voltando da escola. Caio sai às 2h da tarde, horário daqui, de onde estou, e então Caio, eu vou buscá-lo, porque apesar de ser, até certo ponto, o colégio é perto aqui de casa, mas ele só tem 10 anos e eu compreendo que eu preciso me dedicar a isso aí, porque ele não pode vir sozinho. Então a gente vem conversando de tudo, porque o Caio gosta de conversar pra caramba, então a gente conversa de uma porção de assuntos. Então no caminho, num dado momento, ele me perguntou assim: pai, olha só aí a pergunta do Caio, para onde é que a gente vai quando morre? Caraca, eu falei: Caio, rapaz, bom, para eu te responder isso, eu tenho que entrar num outro assunto, Caio, e eu peço que você entenda. Eu vou te falar sobre fé, né? Porque fé não é empírica, fé você não comprova como um experimento científico que você comprova. Eu vou te responder utilizando a fé. Tá legal? Tá bom assim? Ah, tá bom. E continuamos conversando. E eu comecei a contar para ele. Nós viemos, Caio, de um determinado lugar, né? Que nós já existimos desde antes da fundação do mundo, em espírito, né? Nós somos espíritos. E entramos aqui nessa dispensação, nessa dimensão, através do ventre de uma mulher, na maternidade, no dia que nós nascemos. Então ali o nosso corpo espiritual foi vestido por um corpo carnal. E então nós estamos aqui neste planeta, nessa dispensação do palpável e do visível, durante um certo tempo, com um determinado propósito da parte de Deus para cada um de nós. E nós temos também um dia definido por Ele em que nós vamos sair desse corpo de carne. Nós vamos sair daqui, vamos passar um tempinho aqui e logo nós vamos retornar para lá, para o lugar de onde nós viemos, como dizia Salomão, né? Você pode lembrar assim, Salomão disse assim: o corpo volta para o pó, né? E o espírito volta para quem? Volta para Deus que o deu, ou seja, até Salomão já sabia disso. Então, mas Caio, eu falei para ele, agora tem uma diferença. Qual é a diferença? Que quando a gente voltar para o lugar de onde a gente veio, agora a diferença é que nós conhecemos bem e mal. Conhecemos bem e mal. E ele ouvindo ali, eu falando pra caramba também, porque eu gosto de falar, né, principalmente a respeito desse assunto. E então a gente entrou num outro detalhe que foi daí que surgiu o tema de hoje.
Caio, é uma só ciência, tá? É um só conhecimento. Como assim, pai? Ele me disse. Eu falei, é a ciência do bem e do mal. Ou seja, não é a ciência do bem e uma outra ciência diferente que é a ciência do mal. Não, senhor. É uma só ciência que abrange os dois lados. Entendeu, Caio? Ah, entendi, pai. Claro, a gente só pode conhecer um lado, isso ele me disse, a gente só pode conhecer um lado se conhecer o outro. Eu falei, exatamente, só é possível conhecer um se você conhecer o outro, né? Então, é como uma outra ciência que está aí, espiritual também, que é a ciência do dar e receber. Não é a ciência do dar e a ciência separada do receber. Não, é o conhecimento do dar e receber. É um conhecimento só, é uma ciência só, que abrange o dar e receber. Então, continuei falando, porque nesse mundo, Caio, tudo aqui é essencial que tenha dois lados. Porque se não tiver dois lados, não vai ter referência, não vai ter relação. Você tem que ter como relacionar, comparar. Você só sabe quem é o alto porque você conhece quem é o baixo. Sim ou não? Entendeu? Então é preciso que você relativize as coisas, relacione, compare, para você poder formar um juízo das coisas. Então, se você presta atenção profundamente no que diz Eclesiastes capítulo 3, né, o sábio falando de coisas naturais, Salomão falando de coisas naturais, ele diz aqui, ó, tudo tem seu tempo e tudo que se quer debaixo do sol tem a sua hora. Tudo tem seu tempo e tudo aquilo que você que está me assistindo deseja tem a sua hora. O que você precisa é identificar qual é a etapa que você está vivendo para você poder relacionar e relativizar. Ó, ele diz tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de edificar. E vai aqui afora falando uma porção, parece que 28 etapas diferentes. Quando a gente começa a conhecer essas coisas, a gente já para pensar melhor qual é a etapa que a gente está vivendo hoje. Porque a etapa que você estiver vivendo hoje é a que vai definir a resposta para o título desse programa, ganhos e perdas. Porque, como diz Salomão, há tempo de plantar e há tempo de colher. O tempo de colher parece o tempo do ganho. E o tempo que você está só plantando, parece que você está perdendo, mas tudo só parece. Por quê? Porque tudo é variável, tudo é passageiro, nada é definitivo durante esse trajeto que nós estamos vivendo. Tomara que você esteja recebendo no teu espírito exatamente o que eu estou ministrando para você aqui. Então, Jesus falou assim, tereis aflições, lado ruim, né? Mas tende bom ânimo porque eu venci, lado bom. Paulo falou assim, virão tribulações, ruim, né? Mas ele disse assim, mas serão passageiras. Ai, graças a Deus, lado bom. Entende? Se você começa a olhar, tudo tem um lado bom e um lado que não parece tão bom. Agora, para a pessoa conhecer a abundância, primeiro ela precisa conhecer a escassez. Sim ou não? Claro. Conhecer o dia, primeiro você tem que passar pela noite. Conhecer o claro, primeiro você conhece o escuro. Conhecer uma relação feliz, primeiro você conhece uma relação que não foi tão feliz, não é? Então, é assim que funcionam as coisas e você precisa se acostumar, porque afinal de contas, isso é o que está posto para estes dias de carne que nós estamos vivendo aqui. Então, o que parece? E que é verdadeiro? Que para reconhecer os ganhos, é necessário sofrer perdas. E isso é obrigatoriamente. Ninguém está livre disso, de sofrer perdas. Você vai sofrer perdas. Vai chegar um momento na tua vida que acontecerão perdas,
né? Agora, o ser humano, quando a gente começa a divagar sobre esse assunto, o ser humano, ele é muito esquisito, em português, né? Ele é muito estranho, né? Esquisito é a palavra, esquisito em português, porque esquisito em espanhol tem outro significado. Então, o ser humano tem algumas reações muito estranhas. Se você para pensar, de repente até mesmo você já se pegou reagindo dessa maneira, e é assim que eu quero falar de tu a tu, né? Assim, você, quero falar e mostrar a você as reações estranhas que nós temos. Todas as pessoas, preste atenção, passam muito mais momentos de ganhos em nossa vida, nesse trajeto que eu vos disse no princípio. Durante esse trajeto, existem muito mais momentos de ganhos, momentos de lucro, momentos de felicidade, momentos de gozo, momentos de alegria, momentos em que as coisas deram certo, momentos em que você conseguiu, momentos em que você foi feliz, né? Muito mais, se você começar a anotar isso numa agenda, começar a se lembrar, desde o momento de infância, a partir daí, aquele dia que você ganhou, aquele presente que alguém te deu, teus pais ou alguém, e você ficou feliz pra caramba, seja aquele carrinho de plástico que você ganhou naquele 25 de dezembro daquele ano da tua infância, que você hoje olha para trás e diz, caramba, que coisa tão boba. Mas naquele dia para você te fez feliz aquela coisa que hoje você diz que é tão boba, verdade? Aí você começa a anotar esses detalhes, esses assuntos, aquela relação que você teve, aquela pessoa que você conheceu, aquele trabalho que você viveu, aquela escola que você estudou, aquela rua que você morou, aquele vizinho que você compartilhou, aquela pessoa que te explicou aquela matéria que você não entendia, e naquele dia que você ficou em recuperação naquela matéria, e por que aquela outra pessoa te ensinou e você tirou uma nota excelente. Ah, que alegria, que felicidade, que momento tão bom, eu consegui, caramba! Anota aí nesse caderno, nessa agenda e faz a conta e você vai ver que foram muito mais momentos de felicidade, de prazer, de alegria, repito, de gozo, que você viveu, né? No entanto, como o ser humano é um ser estranho pra caramba, o ser humano registra com muito mais facilidade e muito mais veemência as perdas. Ai, ai, ai. E o mais estranho ainda no ser humano é que essas perdas, que existem momentos que não deu certo, cara. Deu ruim. Errou. Ferrou tudo, meteu os pés pelas mãos, quebrou a cara, faliu. Chorou, doeu, separou, brigou, perdeu, machucou, magoou, né? Então, o mais estranho ainda é que essas perdas têm o poder de gerar emoções relativas, claro, às perdas, que são, no ser humano, muito mais contundentes do que as reações emotivas, né? E os pensamentos e lembranças dos momentos bons, que deveriam ser muito mais contundentes, porque estes são em maior número, como eu já te disse. Então, para você ver como é que o ser humano é estranho, porque tem uma explicação, e a explicação é Gálatas 5. Você está vestido por um corpo de carne. E essas coisas que eu estou falando, ganhos e perdas, emoções, tristeza, alegria, gozo, esse tipo de sentimento, ele está envolvido diretamente com esse corpo de carne, que você queira ou não queira, estando em A ou estando em B, você não vai negar que você está vestido por um corpo de carne, e esse corpo de carne tem a capacidade de ser estranho e de realçar na tua vida muito mais os momentos ruins
do que os momentos bons. Consequentemente, ele vai gerar na tua mente emoções tristes, sentimentos de mágoas, de raiva, de medo, de cólera, de ira, um sentimento de querer se vingar, um sentimento de querer se aproveitar daquele ou daquela, porque um dia alguém se aproveitou de você, então você quer devolver a mesma moeda. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com essa carne que nós fomos vestidos lá no ventre da nossa mãe. E quem colocou a gente dentro dessa porcaria foi Deus. Isaías 46, verso 3 em diante, mostra essa verdade. Então, se nós somos espíritos, fomos vestidos por um corpo de carne em uma determinada data, e todo esse vestimento, essa roupa é capaz de nos prejudicar de tanta maneira, com tanto poder, e foi Deus que colocou a gente aí dentro disso, a gente tem que entender que assunto é esse. Porque se você não entender que assunto é esse, eu ia dizer aqui uma palavra, mas não quero falar. Você está igual, vou dizer assim, um navio perdido na correnteza. Para os que frequentaram a praia de Ramos, lá pelos anos 70, então entendendo mais ou menos o que é que eu estou dizendo. Ai, ai, ai. Então, não sabendo lidar com isso, se permite que esses sentimentos e essas emoções ruins, das perdas, né, continuem fortes demais. O que eu quero fazer aqui? Eu não sei se catarse seria a palavra correta, vamos aqui nos permitir o benefício de usar essa palavra aqui, entre aspas, mas o que eu quero é ressaltar na tua vida os momentos bons para ver se você cria na tua mente, ou recria na tua mente, né, com a mesma intensidade, as emoções e reações que você teve quando viveu estes momentos bons. Porque quando isso toma lugar na tua vida, na tua mente, você começa a reagir diferente, teu corpo começa a reagir diferente e você começa a tomar o controle da tua vida, inclusive em relação à saúde. Então eu anotei aqui uma observação muito pertinente que diz aqui, olha, a lembrança dos acontecimentos ruins do passado sempre farão você reviver os sentimentos e emoções originais. Alguém disse por aí, eu não me lembro exatamente quem, que quando a pessoa recorda uma mágoa, é como se ela estivesse regando uma plantinha. Só que o nome dessa plantinha se chama mágoa. Ou seja, toda vez que ela recorda daquilo, né, ela sente a mesma emoção e sensação que aquele sofrimento que é causado por algo ou por alguém, né, fez. Então ela sente a mesma coisa, ela revive aquilo no dia de hoje, como se aquilo ainda estivesse presente na sua vida. E dessa maneira é que nós dizemos aqui que o passado pode ter o poder de atrapalhar o teu presente. Depende de você, né? Cabe a você controlar isso. Cabe a você. Não adianta orar, tá? Não adianta orar por isso. Tem coisas que não adianta orar. É bobagem orar. Ah, eu quero vida longa. Não adianta orar. Vida longa é honrar pai e mãe. Já está, é um mandamento com promessa. Não é isso? Se você quer teus filhos bem contigo, tem mandamento para isso também. Em Efésios, Paulo diz, não provoque a ira de seus filhos. Porque o pai, porque é mais velho, pensa que é só de lá para cá, né? Mas não, é do pai para o filho também. Tem que haver um respeito mútuo aí. Então tem coisas que não adianta. Ah, eu quero orar pela minha prosperidade. Não adianta orar pela tua prosperidade se você não semeia. Entendeu? Não adianta orar para que você não sinta aquilo que já te aconteceu e que já te marcou, porque você vai sentir. Não adianta orar por isso, para se livrar disso. O que você tem que é renovar a tua mente, como eu estou trabalhando e me esforçando para fazer aqui com essa palestra aqui, que eu penso que é uma das mais importantes que você pode ouvir na tua vida. Olha só o que eu estou dizendo. Por quê?
Porque essas coisas podem te causar danos, e aqui eu listei alguns possíveis danos que essa plantinha que a pessoa rega quando deixa livremente a recordação das perdas virem à tona em suas mentes. Primeiro, atrapalhar tua relação amorosa. Eu conheço pessoas que detestam homens porque algum homem safadão, né, lá atrás lhe magoou de tal forma que essa pessoa tem a tendência de colocar aquele assunto como um cabeça representante de todos nós homens. Então, às vezes, tem pessoas assim que evitam esse tipo de relação porque estão descrentes por causa de uma sementinha ruim plantada por alguém no seu passado que lhe magoou, e quando essa pessoa recorda essa vivência, esse momento, não lhe traz boas sensações, boas emoções, nem boas recordações, e ela tem a tendência de pensar que vai viver aquilo novamente se dedicar a uma relação amorosa. Desta maneira, muita gente deixa de ser feliz porque pensa que todo mundo é igual, né? Outra coisa, impedir tua ascensão profissional. As recordações ruins das perdas que você teve lá no teu passado, elas têm poder de impedir que você cresça profissionalmente, porque de repente você trabalhou lá na quitanda do seu Joaquim, né? E ele te explorou porque você chegava um pouquinho antes e ficava um pouquinho depois e fazia a tua parte, fazia mais um pouco e mais um pouco também, né? E aquela pessoa não te pagou, te explorou, te enganou, te defraudou, e hoje, quando você está nessa empresa que está, você, quando se recorda, não, eu não vou dar mole para esse patrão, você pensa logo assim, na verdade. Por que você pensa assim? Porque no passado te feriram. Só que o seu Joaquim de hoje não é igual, ou pode não ser igual, ao seu Joaquim de ontem. Desculpe aqui os Joaquins que estão nos assistindo, porque isso é um nome hipotético que eu estou utilizando aqui para comparar situações diferentes. De repente, essa pessoa está precisando de um gerente, e seria você, mas porque você está com tanto medo de dar 5 minutinhos a mais, ou de ficar 15 minutos a mais, ou de se relacionar melhor ajudando o colega, esse dono aqui, ou diretor aqui, não te dá o cargo de gerente, não aumenta teu salário, porque não pode confiar em você, porque você não deixa. Por que você não deixa? Porque você traz para o presente uma reação ruim, gerada por uma lembrança de algo ruim que te aconteceu no passado, e assim impede a tua ascensão profissional. Olha só onde é que a gente está indo. Outra coisa que pode causar dano: danificar a criação dos teus filhos. Por quê? Porque os teus pais, de repente, te maltrataram, te violaram, te deram surra, te bateram com um fio de eletricidade na mão, te deram pancadas que até hoje estão marcadas nas tuas costas, no teu corpo, porque de repente colocaram na tua cabeça: isso não é para nós não, isso não é para gente não, isso é para gente rica. Entendeu? Quando você queria aquela roupa bonita que você via que os colegas tinham, aquela camiseta, aquele tênis, aquela calça de marca, né? E aí, de repente, não por mal, mas aí teus pais não podiam te dar e não sabiam lidar com essa situação e ficavam colocando na tua cabeça aquilo que estava nas suas mentes, dizendo que você era de uma classe social inferior àqueles que tinham aquele tipo de comida, de roupa, seja lá, qualquer coisa assim. E você trouxe isso para dentro da tua casa e hoje, sem querer, você repete para os teus filhos. Teu filho fala assim: pô, mãe, o fulano tem um celular, pô, eu quero jogar aqui, ou tal, e teu filho já tem uma idade em que você acha que já poderia ter, mas como você não pode dar ali naquele momento, você está revivendo uma situação que você passou lá na tua infância, e nesse momento você está repetindo
exatamente a reação que é resultado das emoções e dos sentimentos dos teus pais. Não, filho, isso aí é para gente rica, eu não tenho dinheiro para isso não. Então você está dizendo, sou pobre. Você está assinando um atestado de pobreza com a tua boca, falando isso. E isso não parece nada sério, mas diante dessa cobertura espiritual que nós estamos aqui, é tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. E com a boca você liga. Você diz assim, sou pobre. Ah, olha, anjo, é pobre, hein? Aí o que o anjo faz? Epa, pobre! Com esse aí a gente não precisa trabalhar muito não, pode dar qualquer sapato velho, porque ele mesmo está dizendo que é pobre. Tudo aquilo que você ligar aqui, com tua boca, será ligado no mundo espiritual. Entendeu essa expressão? Aí que muita gente não sabe explicar. Em menos de 1 minuto você já entendeu. Então, danos, né? Te impedir de prosperar. Por quê? Porque você sabe e ressabe e sabe de novo, porque eu vou falar, repetir e dizer outra vez que você, para prosperar, você tem que semear no ministério que te ensina, entendeu? Porque prosperar não é trabalhar e receber o salário no fim do mês. Isso não é prosperar. Isso é o mínimo. Ou seja, é uma obrigação do teu patrão te pagar. Por quê? Porque você trabalhou. Prosperar é outra coisa, mais excelente. Quando eu falo de prosperar, é claro que primeiro você tem que ter um trabalho, para que você tenha uma sementeira, para que dessa sementeira você administre e semeie no ministério que te ensina, para que você então comece a prosperar. Porque trabalhar, todo mundo trabalha. E receber o salário, vou repetir, é um dever do teu patrão, da pessoa que te empregou, te dar o salário. Por quê? Porque agora ele te deve. Por quê? Porque você trabalhou primeiro. Você trabalha primeiro, depois ele te paga. Então isso não é prosperar. Prosperar é uma multiplicação espiritual, é uma multiplicação sobrenatural daquilo que você tem. É com o mesmo valor você conseguir viver uma classe de vida diferente dos demais que não sabem o que é isso que nós estamos falando. É ter saúde, é prosperar. Boas amizades é prosperar. Entendeu? É você conseguir honrar teus compromissos, isso é prosperar. É você ter o suficiente para viver o dia de hoje, isso é prosperar. É você ter um teto, ter uma alimentação de hoje, isso é prosperar. Ter o que vestir para o dia de hoje, isso é prosperar. Mas como é que se prospera? Semeando no ministério que te instrui. Mas aí, as emoções das perdas do passado vêm à tona na hora de você enviar a tua semente aqui para o ministério. E aí você se recorda daquele mau pastor, daquele mau ministro, daquele que estava se aproveitando, daquele que estava fazendo o que não era correto com aquilo que você semeou lá, e aquilo te machucou, aquilo te defraudou, aquilo te fez sofrer, aquilo te fez ficar com raiva e fazer um juramento que nunca mais você ia semear, em lugar nenhum, né? Então você não pode me comparar e nem comparar o Ministério Reconciliados com Cristo ao que você viveu lá atrás, porque isso impede você de semear, e se você não semeia, fica impedido de prosperar também. E tudo isso é gerado, é um dano possível que é causado por essas reações estranhas que todo ser humano tem. Ser humano, né? Estou falando de carne mesmo. Outra coisa, possíveis danos. Manifesta na tua vida enfermidades. Como assim enfermidade? Sim, tira teu sono, aí vem o estresse silenciosamente, você já não dorme como deveria, você já não se alimenta como deveria, aí você começa a ter que correr para o médico vai te
fidelizar a um laboratório receitando uma simvastatina qualquer por toda a vida, ou então uma losartana potássica para a vida inteira, e isso aí de repente é de fundo emocional, se você não sabia. Peraí, vou falar aqui agora, entrar aqui no que nos interessa, porque é só agora que eu vou entrar aqui no que nos interessa. Até aqui eu falei aquilo que todo ser humano comum vive: ganhos e perdas. Você tem que aprender a lidar com isso, né? Então, se a pessoa está no sistema religioso e está vivendo um momento, uma temporada que parece perda, que não consegue arrumar um trabalho, que a esposa foi embora, que o filho entrou pelo caminho das drogas, que a filha cometeu um equívoco e fez o que não devia antes de poder se manter, tudo isso, e a pessoa entra num lugar chamado sistema religioso, aquele líder e aquelas pessoas lá vão dizer o quê? É o diabo que está furioso com a tua vida. É o diabo, né? E se a pessoa está na graça, entre aspas, o que aquele líder lá vai dizer? E aquelas pessoas que estão lá vão dizer: ih, abençoado, isso é carne. Tá entendendo? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito assim: ó, de maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Fecha aspas. Então, quando chegamos na graça, imediatamente esse verso e essa posição espiritual, ela é apresentada a todos nós. Abençoado, agora você está em Cristo. Você é nova criatura e as coisas velhas já passaram. Então te dizem assim, ó, tudo isso faz parte do teu passado. E isso já passou, porque você está em Cristo agora. E estando em Cristo, tudo se fez novo. Então passar uma borracha aqui e conta nova. Apagar tudo, deletar tudo e vida nova. Por quê? Porque agora eu estou na graça. E se eu estou na graça, eu não posso mais admitir que aquilo que eu vivi no meu passado venha influenciar o meu presente. E isso é o que estão te ensinando na graça. Isso foi o que me ensinaram na graça também, né? Por quê? Porque na verdade pura, no preto, no branco, a pessoa entra para uma religião ou para uma forma de doutrina buscando se livrar de alguma coisa que a incomoda muito, que ela não sabe como lidar com aquilo. Porque só o doente procura o hospital. Como eu te disse na outra ministração no outro dia, né? Você de repente está vivendo momentos, ou já viveu momentos, que você nem lembra que Deus existe. Naqueles momentos, né, de ganhos, que você não quer nem que Deus te ajude, de tão bom que está, de tão bom que foi. Só que esses momentos passam também, entendeu? Então, quando a pessoa está vivendo um momento assim, entra no local, ou no sistema religioso, que eu não quero comentar, porque você já sabe, ou no sistema da graça, esse sim eu quero comentar um pouco, né? Agora fazem a pessoa acreditar que aquilo ficou para trás. Só que não. Então começa todo mundo a viver uma mentira, quase da mesma maneira como se vivia uma mentira quando se estava no sistema religioso, que se negava as coisas que em realidade já estavam.
E agora a pessoa chegou na graça e começa a viver uma situação que não sabe lidar com ela. Por quê? Porque ela sempre esteve aí, essa situação, porque faz parte da sua vida humana. Mas disseram para ela que aquele que está em Cristo é nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Ou seja, fazendo uma grande mistura de uma má interpretação de um verso bíblico. Porque eu quero te dizer uma coisa, a função delete, sabe o que é a função delete no computador? Delete, pum. O que é o delete? Para aqueles que não têm computador, não sabem nada disso. Delete é um botãozinho que você aperta aquilo ali e aquela mensagem, aquela coisa que está ali, some, desaparece. Apagou, não existe mais, sabe? Nunca mais você vai ver aquilo, entende? Então, delete, essa função não existe no ser humano. Então, alguns lugares na graça começam a dizer para você que você está em Cristo, a nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, como se a função delete existisse. E aí o tempo vai passando e a pessoa vai vendo a verdade. Peraí. A verdade qual é? É que aquela pessoa é a mesma pessoa de antes, participando de um novo entendimento doutrinal. Só isso. Mas você é a mesma pessoa de antes. Você apenas está vivendo um momento em que você chegou no entendimento doutrinal da graça de Deus. E se você se puser a escutar as pessoas erradas, você vai se confundir, porque você não vai compreender, ora, como é que agora eu sou nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, e eu continuo sentindo a mesma coisa que eu sentia antes, caramba. Então você começa a se questionar. Por que você começa a se questionar? Porque estão te ensinando errado. Não é que a graça de Deus não seja poderosa para transformar a tua vida e transformar todas essas coisas como eu estou te colaborando para transformar no dia de hoje. É que você precisa ouvir o ministério correto. Porque em 2 Coríntios 5,17... o apóstolo Paulo não está falando de coisas carnais, de sentimentos, nem de emoções, nem de acontecimentos humanos, de ganhos e perdas. O apóstolo Paulo está falando das práticas religiosas para justificação diante de Deus que se faziam na época da lei de Moisés. Porque agora não é mais época de lei de Moisés, agora é época de Cristo. Porque desde a ressurreição, só Ele reina, entendeu? Então, você está em Cristo, independentemente da religião que você professe, independentemente de você aceitar crer nisso ou não, independentemente de você estar de acordo com o que eu estou dizendo ou não. O fato é que você está em Cristo. Isso aqui é o reino de Cristo. Depois da ressurreição e para sempre, aqui na terra, é um reino espiritual, tudo bem, mas é um reino, o reino de Cristo. Agora você é nova criatura. O que acontece é que pode ser que você não saiba o que isso significa. Por quê? Porque a religião onde você entrou disse que nova criatura é apertar o botão do delete e viver como um robô. Não, abençoado. Existem coisas do teu passado que te trazem consequências até hoje. E você não pode negá-las, sim ou não? Porque no decorrer da nossa vida, nós temos e somos responsabilizados por aquilo que fazemos. Sim? Porque então não seria inteligível você aceitar a correção da parte de Deus quando você comete um erro. Porque se o erro que você cometeu e estava escrito por ele que você cometeria, poxa, por que então que ele vai te castigar, te dando uma correção sobre algo ruim que você cometeu? Não seria justo. Está me entendendo? Assim como não seria justo você colher coisas boas por uma atitude boa que você semeou.
Ora, se tudo isso está escrito por Deus, ó, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Só que isso não é assim. Não é assim, isso não é assim. Segundo aos Coríntios 5,17, se refere a que as práticas para justificação para com Deus, da parte dos homens para com Deus, ela já não está mais baseada em obras, senão na fé. É só isso que está dizendo ali. Ali não está dizendo outra coisa além disso. Ali não está dizendo que você agora tem que apertar um botão delete e as emoções dos fracassos do passado, das perdas que você passou, vão apagar na tua vida. Então, qual é o quadro que a gente encontra? O quadro que eu encontro é que eu estou aqui debaixo da cobertura da graça de Deus, mas eu arrasto comigo emoções causadas por momentos do meu passado. Emoções felizes, emoções infelizes. Emoções boas, alegres, contentes ou ruins, tristes e descontentes. Por quê? Porque eu vivi e continuarei vivendo ganhos e perdas. Isso é uma coisa natural. Você vai ter ganhos muito mais do que perdas, mas também vai ter perdas. Então, qual é o detalhe aqui que a gente precisa aplicar na nossa vida aqui, ó? Primeiro, compreender que você está debaixo de uma cobertura espiritual, mas você é a mesma pessoa. Vou repetir aqui, não quero ser chato, eu quero ajudar a limpar a mente de todo aquele que está me ouvindo. As emoções e sentimentos da pessoa são os mesmos de sempre. Serão os mesmos de sempre. Entendeu? Serão. Tudo continua a mesma coisa. Se a pessoa não controlá-las, estas lhes causarão danos. Entendeu? Diz lá atrás que o Golias, que era o gigante dos filisteus, tinha mais de 3 metros, ele passou mais de 40 dias gritando lá no meio da planície: não tem homem aí não nesse negócio aí? Para vir aqui lutar comigo? Cadê? Cadê os homens aí? Então, esses homens aí o quê? Cadê? Esses coxinhos aí, fraquinhos. Cadê? Não tem homem aí não. 40 dias e 40 noites. Diz. Está escrito. Que ele ficou gritando. E certamente, vendo pelo outro lado, se você fosse um israelita, um soldado de Israel, baixinho, de 1,5 metro, aquele sujeito de 3 metros lá gritando com aquelas armas poderosas, aquela armadura grande e forte. Você olhava para ele, você ia tremer, ia ficar com medo, ia se esconder, ia falar assim: eu vou ficar calado aqui, deixa algum maluco aí se candidatar para ir lá lutar contra o Golias, né? De repente, alguma situação que você passou foi o Golias na tua vida e você viveu esse estresse desse momento em que o Golias estava gritando e ameaçando e todo aquele exército estava atemorizado diante do Golias. E de repente essa sensação te acompanha até hoje e você acorda de noite pensando que vai fracassar porque você acorda e ouve os gritos daquele Golias, cara. E você tem que aprender a lidar com essa situação, porque essas emoções vão te acompanhar, porque você está vestido por um corpo de carne, e esse corpo é diabólico, ele quer te destruir, e uma das maneiras mais eficazes é essa: te enganando. E vou te falar uma coisa mais, até utilizando os ministros, entre aspas, muitas e muitas aspas, da graça, que estão por aí pela internet, que não entendem bulhufas do que estão falando, e isso também é ação da carne para confundir todo mundo. Fiquei mais leve agora que eu falei isso. Então, se você não controlar isso, vai te causar dano. Mas o detalhe é que as religiões, elas não te dizem isso. Por que as religiões não te dizem isso? Inclusive os da graça, por aí. Sabe por quê? Porque eles têm receio de te dizerem
que a pregação que eles fazem lá, ou o ensino que eles fazem lá, não vai tirar de você aquilo que você mais quer se livrar. Ou seja, eles prometem para você uma transformação que eles não podem te entregar, porque eles não sabem como te entregar. Entendeu? Pode ver, se está no sistema religioso, eu já te disse, é o diabo. Aí expulsa o diabo, a pessoa entra naquele sistema religioso, frequenta, se batiza, e dizima, e dá a casa, e dá o carro, e dá a roupa, e dá as meias, e dá a cueca, e dá todo mundo, e dá tudo, e dá ele mesmo, e dá ela mesma, e dá tudo ali. Mas ela não deixa de sentir ou passar momentos de perdas. Sim ou não? Sim. Não era o diabo? E por que está de novo isso aí se a pessoa está tão fiel ali? Aí chega na graça. Não, o sistema está errado. É a graça. Aí chega na graça. Aí pensa que vai apertar um botão do 2 Coríntios 5,17 e apagou tudo. Porque está sendo ensinado errado. Não explicaram que aquilo ali se refere a outra coisa. Né? Aí, num dado momento, a pessoa se encontra, né? Porque você fala assim, e aí, abençoado, reinando em vida? E a pessoa não tem emprego, não tem comida, não tem roupa, não tem onde morar, não tem dinheiro, não tem nada. E diz, não, eu estou em vitória. Mas vem cá, aquela situação que você estava passando, não, isso é mentira da carne, não sei o quê. E vai se afundando, porque ela, quando não reconhece o que está vivendo naquele momento, ela não tem condições de lutar contra aquilo. Porque ela já é mais que vencedora contra qualquer situação. Basta levantar as armas. Entendeu? As armas espirituais. Então, Pedro Kelly, para terminar, qual é a saída desse embrólio, desse embrulho, desse pacote, dessa confusão? Renovar a tua mente. Mesmo na graça, agora eu falo aos meus irmãos que estão em graça me assistindo. Se não renovar a mente, não funciona. Você vai ser igualzinho era antes. A mesma porcaria de antes. Por quê? Porque não renovou a mente. E quem renova a mente é você. Por que existe essa dificuldade de que, de repente, as pessoas estão na graça, mas são as mesmas coisas que eram antes? Porque elas continuam pensando que é Deus que vai entrar na sua cabecinha e vai virar um botãozinho e agora a pessoa estava para lá e agora vai virar para cá, porque não, quem renova a mente é você. E se você está vestido por um corpo de carne, que é opositor, que é adversário, que é Satanás na tua vida, teu corpo de carne, este corpo de carne não vai querer deixar você renovar a tua mente. Porque o corpo sabe, o corpo natural, a carne sabe, como é que funciona para renovar a mente. Sabe como é que funciona? Ouvindo. Porque a fé é ativada pelo ouvir, aceitando, se deixando convencer pelo Espírito de que o lado espiritual é o lado verdadeiro e o lado imutável. O outro lado é ganhos hoje e talvez amanhã sejam perdas. Ou talvez perdas hoje, mas amanhã certamente virão os ganhos. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Isso é um dito lá do Velho Pacto, que eu quero trazer para o que Paulo diz, que as tribulações, elas vêm e virão, sempre. Mas elas são leves e passageiras. Por que o apóstolo Paulo tem a ousadia de colocar na nossa cara que as tribulações são leves, quando, às vezes, há tribulações que doem tanto? Porque o leve que ele quer dizer é que ela tem um tempo determinado e ela vai passar. E você não precisa orar para que ela passe. Você precisa compreender a temporada que você está vivendo. Porque quando você começa a compreender essa temporada aí, você repousa. Você sabe que Deus está no controle, você não se assusta.
Essa é a vantagem daquele e daquela que estão renovando a sua mente. Espera aí, Deus está no controle. Essas temporadas aqui naturais que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 3, elas são coisas que estão debaixo do sol, que vão acontecer na vida de toda pessoa. E eu sou um espírito, mas quando eu entrei num corpo de carne, eu me submeti à condição de pessoa. Então, se eu estou submetido à condição de pessoa, eu estou também suposto a viver as dores, mazelas, alegrias, gozos, né? Felicidade que todo ser humano vive nessa terra. Os ganhos e os momentos de alegria são muito maiores que os momentos de tristeza, né? Então, quanto à vida humana, nós sempre teremos ganhos e perdas. Vou repetir, para ficar bem guardado aí na tua mente. Os momentos de ganho sempre serão maiores do que os momentos de perda, né? É claro que Deus usa toda a tribulação para produzir em nós um peso de glória. Porque a pessoa que passa por tribulações é uma pessoa mais experimentada. Você me entende? Está escrito que a tribulação produz paciência. Porque a pessoa que passa ou já passou por tribulações, ela sabe, peraí, eu já passei por algo assim, isso passa. Daqui a pouco virá uma nova etapa, onde nós entraremos numa nova vida. Sim? Isso é viver de vitória em vitória. Viver de vitória em vitória não quer dizer que você esteja sempre no momento de ganho, porque seria uma mentira. Eu não estou aqui para falar mentira para você, para dizer que a partir de agora, reconciliados com Cristo, você chegou aqui, então agora você só vai viver momentos de vitória. Isso é mentira. Seria mentira. Você vai viver momentos de ganhos e de perdas. A diferença é que quando você estiver nos momentos de ganhos, isso não vai subir para a tua mente. E quando você estiver no momento de perda, que serão muito menores do que os momentos de ganho, isso também não vai te jogar no chão. Vai haver consolo, vai haver paz no teu coração, vai haver edificação. Isso é edificação, né? Então era isso que eu queria compartilhar com você no dia de hoje. Agradeço muito ao Espírito da Graça no Caio. Olha só, como uma pergunta, papai, para onde a gente vai quando morre? Olha onde deu o assunto. Era o que eu creio que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com todos vocês. Muito agradecido por me acompanhar até aqui. Todos vocês, eu peço que compartilhem essa verdadeira terapia da graça de Deus, porque certamente você conhece pessoas que precisam ouvir o que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando aqui de religião, não estamos falando aqui de nada místico, nem coisas que não estejam supostas a que aconteçam em nós. Nós estamos falando aqui da graça na prática. Viver em graça é viver em espírito, é viver entendendo todas essas coisas que acontecem conosco. Espero que o Espírito da Graça tenha falado hoje ao teu coração. Compartilhe, como já disse, inscreva-se no canal, dê o teu like, aqui embaixo tem uma mãozinha, isso é muito importante para mim. E muito agradecido a você que semeia. Se você sentiu que essa ministração falou a teu coração e limpou um pouquinho mais, né? Essa coisa toda que te atrapalhava até aqui, colocando esse consolo no teu lugar, no lugar dela, e você deseja semear no Ministério Reconciliados com Cristo a partir de agora, aí estão os nossos códigos Pix, para que você envie a tua semente de forma eletrônica. Se você não trabalha com Pix, nós temos conta na Caixa Econômica Federal. Você pode fazer contato com a gente pelo celular 21 99104 8388
e a gente vai te informar o número da conta na Caixa Econômica Federal, que você pode fazer o depósito, inclusive nas loterias, né? Nas casas lotéricas. É isso aí. Essa semana eu dei uma parada, você percebeu? Minha intenção de terça-feira voltar ao vivo com uma nova aula. Vou chamar de aula. Alguém chamou de aula por aí nos contatos e eu achei bacana. E tudo isso eu compartilho com você para que você renove tua mente e transforme tua vida. Até a próxima. Te declaro abençoada, abençoada e declaro a melhor semana na tua vida. Tchau. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.